Meus queridos, de volta. Olha só, eu espero que você esteja ótimo, hein? Tá? Então, vamos nessa. Quem lembra que eu fiz um vídeo aqui falando sobre definindo um pouco, né, segundo Karl Marx, a questão da acumulação primitiva, tá? Então, eu elaborei algo mais e trouxe aqui para complementar este assunto, né? Então, a acumulação primitiva, segundo Karl Marx, né, ela é definida na gênese do próprio capitalismo, né? Falei sobre isto, né? Então, e essa questão do capitalismo, ele gerou o pauperismo, evidentemente, né? E foi através disto que surgiram também as lutas sociais, ok? Então, guys, veja só. Isso já no século XIX, tá? Então, mas aí Karl Marx vai falar que foi compreendido já no chamado período da acumulação primitiva do capital, né? E foi justamente essa acumulação primitiva do capital responsável por gerar o trabalho livre, né? Falamos também sobre isso, né? Então, essa acumulação primitiva, ela baseou-se no século XVI, dentro da lei dos cercamentos, evidentemente, né? E os proprietários rurais podiam cercar suas propriedades, né? Impedindo, então, a entrada dos camponeses, né? Falamos sobre isso também. Então, eles viam, assim, impedidos, né, de procurar trabalhar nas cidades. Eles se viram obrigados a procurar trabalho nas cidades, né? Justamente por conta de não ter mais o campo para trabalhar, não é isso? Aí também falamos dentro desse contexto, na época, né, que a Inglaterra teve um crescimento de mendigos, né, sendo que a Inglaterra já convivia com a chamada praga dos sem terra, né? Então, nessa época, foi no século XVI, também falamos sobre o rei Henrique VIII, né, e a rainha Elizabeth I, né, que promulgaram a legislação dos pobres, tá? E pior ainda, justamente essa época era a época das leis trabalhistas, né, que já começaram ali a vigorar. Sendo que a lei dos pobres, ela considerava a pobreza problema de caráter, né? E a mendicância tinha um olhar para o trabalhador, tipo, um trabalhador incapaz de realizar ali qualquer avanço, né, em termos de mobilidade social, ou seja, o trabalhador ali definitivamente era um vagabundo, né? Então, guys, veja bem, então a acumulação primitiva, segundo Karl Marx, ela, tipo assim, Karl Marx, ele não associou a acumulação primitiva ao século XVI, ok? Especificamente, né? Mas sim, ele descreveu essa questão como um processo histórico que ocorreu na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Principalmente na Europa, né? Entre os séculos XV e o século XVIII, tá? Então, Karl Marx, eu uso Karl Marx porque é minha referência, tá, pessoal? Então, ele usou o termo acumulação primitiva ou acumulação ordinária em algumas traduções ali. Se você for pesquisar, você vai encontrar, né? Então, justamente para descrever o processo histórico de separação dos dos produtores diretos, que são os camponeses, os artesãos, né, dos meios de produção, né? Isso levou à criação de uma classe de trabalhadores livres. Já vimos isso no início, né? Que precisavam vender sua força de trabalho para sobreviver e a concentração de riqueza na mão dos capitalistas, né? Então, esse processo de acumulação primitiva, ele envolveu expropriações de terras, né? De uma forma bastante comunal, inclusive. E também a questão da expulsão de camponeses, dos cercamentos de terras, né? Os enclosures também, né?
e também outras formas de despossessão que contribuíam para a formação do proletariado e a emergência do capitalismo, né? Porque, como nós já vimos, os camponeses eles eram arrancados dali daquele local e não podiam mais trabalhar ali, né? Tiveram que correr para as cidades, né? Então, Marx discute a acumulação primitiva no volume 1 de O Capital. Então, eu super recomendo, leiam o livro O Capital, ok? Assistentes sociais, ou futuros assistentes sociais, ou adeptos do serviço social e das questões sociais ligadas nessas questões. Então, argumentando que esse processo foi crucial para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, tá? Então, vamos ver aqui. Não há registros históricos de uma praga dos sem terra, tá? Porque aqui fala a questão da Inglaterra, né? Da Rainha Elizabeth e tudo mais, que na época houve uma grande concentração de mendigos, né? Na Inglaterra, né? Então, mas não houve, não há registros históricos, né? De uma praga dos sem terra, né? Tipo, como um evento específico amplamente reconhecido naquela história, né? No entanto, o tema dos sem terra é relevante em contexto de luta por reforma agrária e direitos de trabalhadores rurais, especialmente aqui no Brasil, tá, guys? Então, o movimento dos sem terra, MST, no Brasil, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, é um movimento social importante que luta pela reforma agrária, pela justiça social e pela distribuição de terras para trabalhadores rurais sem terra. Então, o MST foi fundado em 1984, tá, guys? E tem sido uma voz significativa na luta dos direitos dos trabalhadores rurais, ok? Então, já nesse contexto histórico, tá? A questão dos sem terra está relacionada a problemas de distribuição de terras, tá? Concentração de propriedade rural e luta por justiça social, nisso tudo nessas áreas rurais, tá? Então, movimentos para o MST buscam abordar essas questões através de ocupações de terras, pressionando, né, os políticos, evidentemente, né, dentro das políticas de reforma agrária e apoio a comunidades rurais, tá? Então, guys, olha só, eu espero que você esteja ótimo, tá? Deixe seu comentário, tá, pessoal? O que você está achando dos vídeos que tem trago aqui para vocês na internet, falando sobre assuntos diversos, sobre o serviço social, ok? Ó, beijo no coração. Ai, obrigada.